As bandeirinhas fazem referência a estandartes dos santos juninos, além de lembrar a alegria da festa. A festa junina é uma celebração católica que nos chama a refletir sobre os santos e encantam todas as idades. De início, ela era celebrada em comemoração à colheita. Por isso, temos tradição das comidas na festa junina. Boa, borboleta! Agora nós vamos inverter, hein? Quem vai é o cavaleiro. As damas ficam nos seus lugares. Boa, campeão! Vamos filmar! Vamos filmar! Boa, campeão! Chegou? Boa, campeão! Santo Antônio, com o nome de batismo Fernando de Bulhões, nasceu em Lisboa, dia 15 de agosto de 1195, em uma família rica e nobre. Santo Antônio renunciou toda a sua riqueza e mudou seu nome ao ingressar nas ordens dos cônegos regrantes de Santo Agostinho. Um dos primeiros milagres do santo foi a pregação aos peixes na Itália, pois as pessoas não queriam escutá-lo. Conta-se que alguns peixes saíram do mar para ouvi-los e foi assim que despertou o interesse e a conversão das pessoas à palavra divina. Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro, pois ele ajudava as mulheres que não conseguiam se casar por falta de dote. Santo Antônio é representado como um lírio, símbolo de pureza e castidade. O menino Jesus apareciam para o santo e eles conversavam, e por isso o menino Jesus em seu colo na imagem. Sua vida foi breve. Ele faleceu dia 13 de junho de 1231. Foi canonizado em 13 de maio de 1232, após 11 meses de sua morte. E a língua dele, do Santo Antônio, está intacta até hoje. E essa relíquia é celebrada em Pádua no dia 15 de fevereiro, durante a festa da língua. Por isso, ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa. João Batista era primo de Jesus e filho de Isabel e Zacarias. São João trouxe um sentido cristão, anunciando a chegada do Messias, que é Jesus. A fogueira de São João representando uma luz que brilha na escuridão. Por isso, quando olhamos para a fogueira, somos convidados a refletir sobre nossa própria missão.
como cristão e sermos luz e amor de Cristo em um mundo marcado pela escuridão e pelo pecado. Oi pessoal, a gente veio falar sobre São Pedro, né? São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica e também representa na festa junina, né? Falar um pouco da biografia dele. Ele nasceu no povoado de Betsaida, no nordeste do Mar da Galileia. E de seus pais recebeu o nome de Simão. Tinha um irmão chamado André, né? Que também fez parte dos apóstolos de Jesus, né? Dos 12 apóstolos também. E Pedro e André eram pescadores, seguiam a profissão de seu pai. Simão se casou com sua esposa e foi morar em Cafarnaum, e seu irmão também foi junto. Simão e André foi atraído também pelas pregações de João Batista. E André também chegou a falar sobre o encontro com ele com Jesus. E depois disso, Pedro foi ao encontro com ele, Jesus de fato. E daí seu nome para de ser Simão e passa a ser Pedro, que na tradução grega quer dizer pedra. Quando Simão passou a ser Pedro, Jesus meio que professa sua missão, né? Depois disso, Jesus caminhava pelas margens do Mar da Galileia e viu Simão e André pescando. E aquela passagem interessante de Mateus 4,19, que Deus deu a missão para eles ser pescadores de homens, né? E depois disso, né, que Jesus começou a andar com Simão e André, né? A casa e a barca deles viram a casa também de Jesus. Jesus convoca os apóstolos para a missão, e um desses era Pedro, de fato. Pedro era uma liderança dos apóstolos, porque pode ver que na Bíblia, quando a gente vai se referir a Pedro, os apóstolos, vem primeiro, Pedro e seus apóstolos, Pedro e isso, e etc, né? E toda vez que Jesus também orientava os apóstolos, ele ia até Pedro, porque Pedro era uma referência ali de liderança para Jesus, né? Também na ressurreição de Jesus, né, quando ele morreu, ressuscitou, o primeiro apóstolo que ele apareceu foi para Pedro, de fato. Mas Pedro era um homem pecador, né? Como diz, ele era um pouco impulsivo, um pouco nervoso, né? E teve uma passagem também, né, que fala que as pessoas chamavam Jesus de Elias, não sei de que e tudo mais. E Pedro foi o primeiro a reconhecer que Jesus era Deus, que era o Cristo. Então Jesus pergunta para os apóstolos quem ele era. E Pedro reconhece ele como Deus vivo, porque muitas pessoas falavam que ele era o Elias, que ele era isso, então por isso ele faz esse questionamento para os apóstolos. E assim por diante, né, Jesus decide falar para os apóstolos, né, e Pedro fala que não é bom. Aí então Jesus meio que repreende Pedro, chamando ele de Satanás e tudo mais, porque ele não queria que Jesus falasse sobre sua paixão para os apóstolos, e por isso Jesus repreende Pedro e tudo mais. Então Pedro também não é convocado também na Santa Ceia, né? Porque ele estava muito presunçoso. E Jesus também de fato sabia que Pedro iria negar, né? E nesse dia que Jesus ia ser crucificado, ele chegou lá no canto do galo, né? Assim como diz a história, e aconteceu de fato, ele negou ele 3 vezes. E a partir daí então, depois da ressurreição de Jesus, Pedro assumiu meio que a coordenação ali da igreja, né? E foi trabalhando em prol da igreja também. E sua morte foi uma crucificação de cabeça para baixo, porque ele não achava não achava-se digno morrer igual a Jesus, né? Que Jesus morreu crucificado normal e Pedro morreu crucificado para baixo, porque ele não se achava de modo algum ser digno de morrer igual a Jesus. Agora vamos contar a história de São Paulo, né? Um santo também que faz parte da festa junina, né? Que representa a festa junina também. A história dele é muito interessante, né? Um cara que era perseguidor de cristão se torna um anunciador do evangelho. Na época que ser cristão era mais que um ato de fé, né? Aí contar um pouco da biografia dele também. Ele nasceu no ano 5 em Tenissa, na Cilícia, que hoje é a Turquia. Hoje na Turquia, de fato. O nome dele era Saulo, de origem hebraica, que vem do rei Saul, né? O rei Saul, o primeiro rei de Israel. Quando adolescente, foi enviado para Jerusalém para estudar sobre a cultura e a religião hebraica. Foi o aluno do rabino Gamaliel e educado e ensinado de acordo com as leis do judaísmo.
São Paulo era fariseu, por isso ele tinha essa perseguição pelos cristãos. E também conta que ele se destacou bastante e virou um doutor da lei, quando ele estudava lá em Jerusalém. Quando terminou os estudos, voltou para Tarso, onde alternava os trabalhos na sinagoga, com ofício de tercilhão, junto ao pai. E provável também que, nessa época, os maiores eventos do cristianismo com a vida pública de Jesus. Mesmo Paulo sendo contemporâneo, de fato, né, ele nunca, vamos supor que ele nunca teve presente com Jesus, assim, em matéria e espírito. Após a morte de Jesus, os discípulos diminuíram, mas aos poucos o cristianismo foi se expandindo, né? E nesse momento que Saulo, um judeu conservador, presencia a morte por apedrejamento do cristão Estevão, que havia sido condenado sobre a acusação de blasfêmia. Saulo apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e lhe pediu uma espécie de autorização para que pudesse ir às sinagogas de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém. E durante a viagem já próximo de Damasco acontece o maior milagre na vida de Saulo. Em um momento aparece um clarão. O cavalo de Saulo se assusta e ele cai. Essa passagem é bem marcante, né? Aí que acontece a virada de jogo, a mudança de vida de Saulo, né? Eis que surge Jesus ressuscitado e lhe diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem é, Senhor? Então Saulo, todo espantado, pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Nesse momento que acontece sua conversão ao cristianismo. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram espantados, pois eles ouviam perfeitamente a voz, mas não viam nada. Depois disso, Saulo abre os olhos e não consegue enxergar. E levam para Damasco, onde ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu para ele e lhe disse para que procurasse por um homem da cidade de Tarso. Ananias respondeu que tinha ouvido comentários sobre as maldades que aquele homem fez com outros dos discípulos de Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem levará meu evangelho diante dos reis e filhos de Israel, e terá que padecer pelo meu nome. Ananias foi até onde Saulo estava e lhe disse: Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. E nesse momento Saulo recupera a visão e é batizado. Desse momento em diante começa a proclamar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Agora o perseguidor Saulo é o perseguido Paulo, e seus antigos companheiros judeus buscavam uma forma de matá-lo. Afinal, ele os trairia, e seus novos companheiros cristãos o tinham como um perigoso inimigo e não acreditavam na sua conversão. Aí mostra também, né, tem esse questionamento muito interessante: por que Saulo se tornou Paulo? Aí a Bíblia de fato ela não relata isso, não tem um fato concreto. Aí teólogos afirmam que Saulo quis apagar totalmente a má impressão de judeu perseguidor e adotou o nome legítimo da origem romana, latino da origem romana, perdão. Saulo teria feito uma homenagem ao cônsul romano Sérgio Paulo após tê-lo convertido ao cristianismo. E é possível que essa mudança esteja relacionada a um desejo do apóstolo Paulo distanciar-se da história de Saul, ele que perseguia Davi ali, né? Chegando a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos ainda o temiam, não acreditando na conversão dele, que ele tinha se tornado um discípulo de fato. E tudo começa a mudar quando Barnabé o apresenta aos apóstolos e diz a ele como foi o encontro com o Senhor no caminho para Damasco.
Daí em diante permanece com eles e começa a pregar destemidamente o nome de Jesus. Com Barnabé, inicia suas pregações missionárias pelo Mediterrâneo. Junto vem as perseguições, ameaças e tentativas de morte. Mas em contrapartida também vem as conversões dos seguidores do cristianismo. Pelo que conta assim na Bíblia, ele foi preso de fato nessas viagens missionárias, levando o nome de Jesus também, porque tinha alguns naquela época que tinham preconceito contra Jesus, tinham preconceito contra a religião cristã de fato ali, Paulo fez muitas viagens missionárias, anunciou o evangelho por onde passou, converteu muitas pessoas e intercedeu muitos milagres. Igual eu te falei aqui, certo? E de acordo com a nossa tradição católica, diz que ele morreu decapitado ali nos anos 65 e 67. Então, essa é a história de São Paulo. Um dos representantes da festa junina também, um dos santos representantes da festa junina.